Então tá bom. Pessoal, boa tarde, tudo bem com vocês? É um prazer muito grande receber o convite de estar aqui podendo passar um pouco da nossa experiência. Primeiramente agradecer ao Leandro, ao Egídio, da Ananda Angen, e também a Rivolis pela excelente fusão entre empresas, que isso para o mercado da agricultura irrigada, isso para o Brasil e para o mundo foi muito bom. É uma fusão de uma evolução muito grande para a agricultura irrigada, para o Brasil. Então nós estamos observando isso com bons olhos. E também, mediante essa oportunidade de estar dentro do stand de vocês, num evento que é uma das maiores exposições e feiras do agronegócio mundial aqui na AgriShow. Isso é muito oportuno para os produtores e para que a gente possa passar um pouco da tecnologia da agricultura irrigada. Então, mediante essa condição que eu falo para vocês, eu separei um tema de extrema importância, que é sobre despesas de capital e das infraestruturas aos projetos de irrigação. Como nós trabalhamos já há muito tempo, são 26 anos trabalhando com irrigação, e nós já executamos várias obras, e dentro dessas obras nós temos indicadores do que compõem custos de aquisição de equipamento, custos de parte elétrica, custo de infraestrutura de instalação de valeta, reaterro e custo de toda a infraestrutura, e quanto que fica um custo de projeto no final. E é isso que eu quero passar para vocês, alguns indicadores do que acontece isso no mercado, tá bom? Então, quando eu falei para vocês dos 26 anos de experiência, aqui meu nome é Stockler. Também quando eu comecei isso em 1997, acabei colocando o nome da empresa como meu nome, Stockler. E isso já são esses longos anos, e hoje nós temos a empresa que chama Stockler Engenharia, tá bom? Minha formação, sou engenheiro agrônomo, formação pela Universidade Federal do Paraná, tenho mestrado em Agricultura Irrigada, Engenharia de Água e Solo pela Unesp de Jabuticabal, faço grupo, membro do SBEA, da BID, e são longos anos aí trabalhando com projetos de irrigação, consultoria, executando obras. E também trabalhei na docência, como professor na disciplina de hidráulica e hidrologia, na graduação e na pós-graduação com relação ao solo, água, planta, atmosfera, até o ano passado. Então eu parei de ministrar aula no final do ano passado, em consequência de N condições, inclusive das dificuldades de conciliar a empresa, as coisas da empresa, e que a gente sabe que aconteceram nesses 3 anos, com a agricultura irrigada, a evolução do mercado. E aí eu não consegui conciliar. Deixei com muita dor no peito a docência, porque é uma paixão poder ministrar aula, e o que eu tenho de maior alegria é que eu consegui pegar alguns alunos e trazer para o mercado da agricultura irrigada. Então eu ministrava aula para engenharia agronômica, e a engenharia agronômica, às vezes os alunos não têm aquela aptidão dentro da irrigação. E aí eu consegui tirar alguns alunos, inclusive encontrei vários deles aqui hoje na área, trabalhando na área. Então, uma satisfação muito grande. Escopo da empresa, nós elaboramos projetos e executamos sistemas de hidráulica e sistemas de irrigação, fazemos projetos de infraestrutura para irrigação. Tudo que envolve toda a infraestrutura aos projetos de irrigação nós desenvolvemos, tá? Tudo que envolve. Então, quando vocês têm a intenção de comprar um equipamento de irrigação, toda a infraestrutura que nós chamamos de periféricos, nós realizamos a consultoria e o projeto dessas obras, e também as executamos. Nós não comercializamos equipamentos. A compra do equipamento é de responsabilidade do produtor. Então esse é o escopo dos serviços da empresa. Nós estamos sediados em Bebedouro, pertinho aqui de Ribeirão Preto, e hoje nós temos 7 engenheiros no nosso quadro, 2 desenhistas, 2 administrativos, 10 técnicos montadores, e isso daqui já foi para 18 encarregados da construção civil. Tá? E isso aqui hoje é a composição técnica da empresa. A nossa missão é prover soluções inteligentes em projetos de irrigação hidráulica, prestar atendimento técnico de qualidade e manter um relacionamento de integridade ética e moral com nossos colaboradores, parceiros, os clientes e os amigos. Nós temos assim uma característica muito interessante, que é o seguinte: eu tenho clientes desde que eu iniciei, que até hoje eles são nossos clientes. E isso daí, pensando como uma empresa, isso é muito importante, tá bom? Então é isso que a gente tem, esse relacionamento de ética e moral com os nossos parceiros e amigos. Nós temos projetos realizados em vários estados do Brasil,
Inclusive, nós temos um projeto realizado em Ayacucho, na Bolívia, e estamos para realizar um agora no México. E aí nós temos capacitação internacional nos Estados Unidos, Chile, Argentina, Peru, Itália, Espanha e Israel. Ok? Aqui está o portfólio de alguns dos nossos clientes. Nós atendemos. Iniciamos pela nossa localização em Bebedouro, em São Paulo, no player da citricultura irrigada. E muita gente me conhece dentro da citricultura irrigada, porque eu comecei na citricultura. Porém, hoje nós atendemos a cafeicultura, alguns players do Cerrado Mineiro. Nós trabalhamos com alguns produtores no sul de Minas Gerais, com a cafeicultura. Temos bastante projeto realizado com grãos em Tocantins, Paraná, Mato Grosso, vários projetos, inclusive, e vários negócios, players que eu falo, aqueles produtores do agronegócio em várias culturas diversificadas. E nós atendemos esses produtores, inclusive. Aqui estão algumas fotos de algumas obras, que hoje eu vou focar muito em obra de infraestrutura e precificação para essas obras e qual que é a tendência e a responsabilidade de mercado. Tudo bem? Aqui nós temos uma obra que está sendo realizada agora em Limeira do Oeste. Ali nós temos uma obra que foi realizada no Mato Grosso, essa é uma obra no sul do estado de São Paulo e essa é uma obra aqui em Ribeirão Preto. Quando eu falo canteiro de obras, por quê? Cada dia que passa, nós estamos deixando a agricultura irrigada naquele formato de o agricultor que simplesmente vai lá, compra equipamento e vai lá instalar a irrigação e as coisas e os periféricos ficam sem critérios técnicos. O produtor, vamos chamar assim, ele está buscando obras turnkey, com responsabilidade técnica, com padrão construtivo, porque quem acompanha o mercado. Qual que é o grande problema hoje com colheita? Em qualquer player do agronegócio, inclusive aconteceu recentemente. Vai lá uma turma de colheita de um determinado produtor e chega lá a fiscalização do Ministério do Trabalho e pega a gente sem condições análogos à escravidão e outras condições. Quer dizer, como toda obra de irrigação também tem normativas para isso, tanto construtiva como também de canteiro de obra. E isso que nós precisamos ter. Nós não podemos simplesmente soltar o pessoal instalando equipamento de irrigação e sem critérios de sanitário, que é atendimento NR31, ou critério de projeto atendimento NR10. Nós temos que ter regulamentação para isso, tudo bem? E essa é a tendência de mercado. Então nós temos aqui outros players também. Essa daqui é uma obra no Mato Grosso, essa daqui é uma obra no Tocantins, essa daqui é em Patrocínio, em Minas de Barramento, e essa daqui é em Jales, São Paulo. Conhece? Pois bem, regulamentação de projetos de irrigação. Vamos sempre lembrar um pouquinho do passado e falar o seguinte: quando chega um produtor dentro da empresa, ele vem em busca da tecnologia de irrigação. Então nós temos dentro de todas as empresas, todas elas, excelentes projetistas, excelentes consultores técnicos dentro da empresa. E aí é comercializado o equipamento de irrigação. E fica a responsabilidade de quem do restante? Do produtor. Ou seja, a partir do momento que a gente vai chamar assim on-farm, do bombeamento de pressurização para dentro, foi feito um projeto dentro da Ribro, dentro da Nandan, e tem critério técnico, tem RT, tem toda a responsabilidade do fabricante. Porém, os demais, aí que tem problema. Porque o produtor está sem informação. E em quem buscar essa informação? E tem tido vários casos de insucesso dentro do mercado por falta de conhecimento. E cabe nós todos, como engenheiros e projetistas de equipamento de irrigação, orientar os produtores com relação e o que acerca da responsabilidade de quem for. Então, quando eu falo regulamentação de toda a infraestrutura, nós chamamos aqui um reservatório da pressurização para frente, ok. A Rivers, a Nandanjen está fazendo equipamento. E para poder fazer um reservatório desse aqui, para armazenar a reservação de água, quais são os critérios construtivos que precisam aqui? Não é simplesmente colocar uma máquina sem critério de compactação com projeto geotécnico e respeitando uma normatização da ABNT para fazer a impermeabilização do reservatório desse. E simplesmente esse reservatório depois se rompe. E aí ele vai ter um passivo ambiental gravíssimo com alta de infração. Então é isso que nós precisamos e cabe a todos nós, dentro da área da engenharia de irrigação, mostrar essas responsabilidades para o produtor. E aí tem uma resolução do CONFEA que fala que é o Conselho Federal de Engenharia. Estabelece que as obras e os serviços de engenharia e agronomia que exigem habilitação legal para sua elaboração e execução com a emissão de anotação de responsabilidade técnica são serviços técnicos especializados. Então, todas essas obras,
elas demandam a responsabilidade técnica e tem que ter essa RT. E é muito difícil encontrar no mercado um projeto que você recebe que tenha RT com responsabilidade técnica, certo? E aí o produtor tem um problema lá na frente e a responsabilidade é de quem? Não sabe. E por incrível que pareça, eu tenho 26 anos de mercado e eu tenho muita RT emitida, e uma coisa que eu tenho na minha vida que é o seguinte: pode arrancar o que for meu, se eu errar em alguma coisa, pode arrancar recurso financeiro. Sabe, mas uma coisa que eu tenho que vale muito dinheiro, que é a minha responsabilidade profissional, o meu CREA. E isso eu não quero perder nunca. Eu quero preservar porque eu sei como que foi muito difícil conseguir ter o CREA e ter responsabilidade técnica nas obras que nós executamos. Então eu não quero errar em hipótese alguma. Isso vale muito. É a mesma coisa que um médico que perde sua credencial para fazer uma cirurgia ou é condenado por um processo, num problema clínico. Então, cabe. E o produtor, os produtores, de modo geral, têm que solicitar isso. E tem que ter responsável técnico pelas obras. As obras são assim caracterizadas em função da complexidade e da multiprofissionalidade de conhecimentos técnicos exigidos. Ou seja, vamos fazer uma obra de irrigação, beleza. Quem aqui é de hidráulica faz um projeto muito bem elaborado de hidráulica. E a parte de geotecnia, que é de reservatório ou a fundação de uma infraestrutura? Quer dizer, quem que ficou responsável por isso? Então, se aqui não for responsável de executar o projeto hidráulico e aquela responsabilidade do produtor, ele também tem que solicitar para o produtor que vai fazer uma instalação hidráulica mediante um projeto com fundação, com projeto civil. Senão, pode ter problema, e ele é corresponsável. Então, acho que a gente precisa se amarrar, de certa forma, para que entregue segurança para o produtor. Ele tem que ter essa segurança. E isso tem que ser cobrado. E eu vou mostrar para vocês que isso daí tem valor de mercado que é caro? Não é. Ele fica muito mais barato. E eu vou mostrar esses valores aí para vocês. Aqui, eu vou passar rápido, nós temos 45 minutos. São todas as atribuições, segundo o Conselho Federal, que nós temos: execução de obra e serviço, vistoria, perícia e avaliação, supervisão e coordenação, estudo e planejamento, desempenho de carga e função. Isso são as 18 atividades de responsabilidade da engenharia do engenheiro. Então, nós temos habilitações para isso. E o produtor tem que nos cobrar. Agora, que todo projeto que for executado é que nós tenhamos uma RT. A RT é um documento que define, para os efeitos legais, os responsáveis técnicos pelo desenvolvimento de atividade técnica no âmbito das profissões abrangidas pelo sistema do CONF-CREA. Entenderam? Então, produtor, qualquer um que for elaborar um projeto, solicite a RT. Ok? Aí você vai estar com responsabilidade legal de um responsável técnico. Então, aqui, quem nunca viu uma RT emitida pelo CREA, do Estado de São Paulo. Então, para vocês terem uma noção, essa daqui é o nome da empresa que nós temos, que é a Stockler Irrigação, e eu sou o responsável técnico pela empresa. Então, se eu emitir uma RT pelo nome da empresa, pessoa jurídica, eu sou responsável técnico da empresa. Ou eu também posso emitir uma RT como nome da pessoa física, respondendo juridicamente para um projeto de bacias hidrográficas de manejo. Ou elaboração, estudo de agronomia e irrigação, especificar 906 hectares. Então, eu fiz um estudo de uma propriedade, tá, para irrigação de 906 hectares. E está lá a RT emitida do CREA de Minas Gerais. Tudo bem? Essa daqui é de Goiás. E aqueles que não têm essa familiaridade com a RT, hoje é muito mais fácil porque é tudo online. Então, quando você tem um CREA, o meu CREA nativo é do Paraná, mas eu tenho minha habilitação em todos os CREAs do estado. Para que eu vou executar uma obra em Goiás, eu vou lá e tenho a permissão de elaborar as obras. Isso é tudo remoto, é online, é fácil. Antigamente era presencial. Então facilitou isso para todos os engenheiros. Aqui é uma outra também, projeto executivo do CREA de São Paulo. Reservação de água, isso é reservatório. É igual que eu mostrei aquela foto para vocês. 80 mil metros cúbicos armazenado. Projeto executivo de barragem de terra. Tá lá. E projeto executivo de vertedor, que são as estruturas de segurança da barragem. Quer dizer, o produtor, nós fizemos o projeto para ele vai executar essa obra, ele está, com relação ao projeto executivo, ele está reservado aqui tecnicamente, legalmente. E aí, numa execução, chega uma outra empresa, ela vai fazer um projeto. E aí nós podemos, posteriormente, executar um projeto as-built, que é como ele foi construído. Então, a partir do momento que executou uma obra que nós projetamos, preciso de um projeto as-built. Vai lá e executa o as-built.
Quem exigiu isso foi o Mato Grosso, de uma obra que não tinha regulamentação e teve uma fiscalização ambiental, e eles pediram um projeto as-built do que foi construído. Aí nos contrataram, nós fomos lá, executamos o as-built, ele documentou isso porque foi a exigência do órgão governamental da parte ambiental, porque ele foi autuado por ter interferido em área de APP. E aí nós temos outras ARTs de execução de dispositivos metálicos e embarcação. Gente, quem aqui trabalha com irrigação sabe que existem várias obras de embarcações de captação de água com balsa. Tem uns que chamam balsa, outros flutuadores, que são instalados principalmente nas usinas hidrelétricas. Existe, inclusive, projeto que é necessário e, inclusive, cadastramento dentro da Marinha, se existe cabotagem e navegabilidade dentro dessas hidrelétricas. E precisa da embarcação. E sendo engenheiro agrônomo, engenheiro agrícola, qualquer engenheiro tem habilitação de execução, dispositivos, metálico e embarcação. Então não é difícil. Vamos lembrar sempre que o seguinte, o engenheiro agrônomo ou engenheiro agrícola, quando se trata da área rural, ele tem habilitação para qualquer tipo construtivo, qualquer projeto. Inclusive é a minha habilitação. Sou engenheiro agrônomo e faço projeto de embarcação. Então está reservado que a garantia da embarcação, isso a gente documenta na Marinha. Aqui são as embarcações também, para captação e reservatório, um projeto com a RT exigido pelo fabricante. Isso que dá garantia que isso daqui vai flutuar. Se não tiver, ela não flutua e vai ter problema. Isso é uma embarcação, inclusive, que está atendendo norma da Marinha. Essa obra tem 13 anos. Aqui estavam instalados as iluminações. Não tinha instalado ainda, mas já está projetado para colocar a iluminação de embarcação fundeada. Então ela tem normativa para isso, precisa ser documentada na Marinha. E aí nós temos também um projeto de barramento, onde as obras, eu considero um projeto de barragem com volume armazenado. Isso daqui está pegando no mercado, como também reservatório off-stream. E eu vou mostrar para vocês. Todo lugar que vocês estão indo em obras, o que acontece? São barramentos sendo construídos, são reservatórios, que aí chama de piscinão, e que chamam popularmente de piscinão, mas são chamados de reservatórios off-stream. E mediante vários problemas de rompimento, estão sendo exigidos projetos executivos com responsabilidade técnica, ok? E precisa, pessoal. Eu falo isso porque eu estive na FENICAFÉ palestrando, dei um exemplo isso lá na FENICAFÉ, que foi na quarta-feira. Na sexta-feira rompeu um reservatório em Araguari. E aí eu recebi assim pelo WhatsApp, falando, vão lembrar de você da palestra, olha o reservatório que rompeu. Entenderam? E aí sabe, quem trabalha na irrigação sabe os problemas recorrentes. E é isso que nós não queremos. Então tem critérios construtivos, de barramentos inclusive, e principalmente quando nós tivemos barramentos de rejeito que foram rompidos em Minas Gerais, aí criou-se um caos dentro do mercado. E aí criou-se o Plano Nacional de Segurança de Barragens. E mostra vários critérios para cadastramento mediante ao Plano Nacional de Segurança de Barragens. Isso veio para os reservatórios off-stream, porém não está correto. Barramento é uma coisa, reservatório off-stream é outro. Agora que saiu uma legislação do IGAN, inclusive, que o cadastramento de reservatório off-stream é diferente de barramento. E foi publicada agora em março de 2023 a regulamentação para o cadastramento. Ok? Então nós temos aqui também uma outra obra, que é projeto de geotecnia, tá vendo? Também emitida por engenheiro agrônomo, que sou eu. Tá aqui. Geotecnia, geologia, obra de terra, terraplanagem. Agrimensura, terraplanagem, volume, área de aterro. Quer dizer, tudo que foi construído, esse reservatório, esse daqui é lá de patrocínio, em Minas, foi feito e tem a ART aqui de execução. De projeto. E chega uma outra empresa, ela executa, eu tenho responsabilidade sobre o projeto. E quem que você amarra, inclusive, para cadastrar esse reservatório depois do IGAN? No caso de Minas, IGAN. Aí você precisa, ele solicita a RT do projeto e a RT de quem executou da execução. Então eu tenho a RT do projeto. E quem fez a execução é a empresa de terraplanagem idônea, e ela foi lá e emitiu uma RT de execução. Cadê? Olha lá, execução de obra, execução. Foi a empresa que executou. Eu tirei o nome deles aqui, mas eles emitiram a RT exatamente referenciando ao nosso projeto. Então, o produtor que ele não quer problema, o que ele fez? Ele está garantido aqui. Então, quando eu falo para vocês da garantia, que é o seguinte, uma obra dessa daqui nos preços atuais hoje,
ela custa aproximadamente R$ 2.200.000. E é um valor muito grande para simplesmente não ter responsável técnico aqui. Imagina um reservatório desse que nos garante uma área irrigada muito grande no período da seca e ele vem a romper, e o que vai ser com um problema na produção. Então o produtor ele não quer mais isso e não pode ter esse risco. Tudo bem? Então aí são várias ARTs emitidas. Então mostra algumas outras fotos também. Isso é de uma obra de Limeira do Oeste que está terminando a execução, certo? E aí também nós mostramos o projeto de edificação de alvenaria. Tá lá. Outras construções e instalações rurais. Isso tudo cabe à responsabilidade técnica. Eu não vou só fazer um projeto de reservatório e aí eu vou executar uma casa de bomba e não emitir uma RT da Fundação Civil. Então, o que está amarrando? O cara que fez o reservatório, é o cara que fez o projeto de irrigação, que fez o dimensionamento do sistema. É o camarada que fez aqui o projeto da infraestrutura. Está tudo amarrado. E o produtor está mais tranquilo. Então, vamos sempre lembrar disso, tá bom? Que isso não é caro, tem que ser solicitado. Os projetos, sem projeto, não executa nada. Esse daqui, inclusive, é um projeto da Naam, lá no Tocantins, na parte de gotejamento. E lá nós temos lá projeto 189 hectares de aspersão e de gotejamento 1,02 hectares numa área de pesquisa. Tá bom? Por que isso? Pô, lindo, maravilhoso. E vou mostrar valores para vocês. Tudo bem. Então, quando se compra irrigação, é equipamento. E o restante tem um custo elevadíssimo, custa muito dinheiro. E a preocupação é, fez o projeto, tudo certinho, ficou lá, lindo projeto. Esse é o projeto da Naam, lá no Goiás para Cana. Então o projeto ficou maravilhoso. Beleza. E vai lá, na hora de colocar em funcionamento os projetos, ele se rompe. Pelo amor de Deus, não rompeu, não é esse reservatório que rompeu, hein, gente? Isso é um histórico aqui, eu pus uma foto para mostrar para vocês. Esse projeto, ele ficou aqui um mês cheio, esse reservatório. E ele rompeu. Só para recompor esse reservatório, inicialmente esse reservatório tinha 100 mil metros cúbicos, nós utilizamos o material da crista dele para fazer a recomposição do problema que nós tivemos no rompimento, e aí somente da recomposição gastou-se R$ 800.000 para repor água nesse reservatório. Fora toda a infraestrutura que tinha aqui, que estava pronto, se viu que ela estava na parte baixa. Então lá você tem um reservatório que não tem a tubulação de adução com a bomba afogada, levou embora sala de painéis, casa de bomba, perdeu-se muito dinheiro. Tudo bem? Fora o problema que teve na irrigação. Então, cabe a gente mostrar isso para o mercado. Nós temos que mostrar isso para o mercado. O mercado está sofrendo demais a evolução. Nós sabemos as evoluções anuais do que está acontecendo com a agricultura irrigada. Nós temos aproximadamente 8 milhões de hectares irrigados. E mapeado, já, nós podemos chegar em 70 milhões. Só estamos falando de 70 milhões, nós vamos ter um avanço muito grande. E para que isso aconteça, vamos trabalhar certo. Tá bom, gente? E cabe a nós, técnicos que estamos aqui, cobrar isso das execuções. Está aqui. Mediante rompimento recorrente dos reservatórios upstream, chamado de piscinões. Está aqui, 14 de março de 2023. Normativa do Estado de Minas Gerais, que existe o cadastramento, a demanda, a necessidade do cadastramento dos reservatórios upstream, chamado piscinões. Está aqui. Isso é legislação, tem que ser feito o cadastramento. Isso daqui, portaria da E do Estado de São Paulo, março de 2021. Está aqui, estabelece critérios do Plano Nacional de Segurança de Barragens. São Paulo, por enquanto, não tem uma legislação específica para reservatório. Minas já tem. Agora, São Paulo, ela tem o Plano Nacional de Segurança de Barragens, que é uma legislação federal. Ela transferiu isso para o Estado, o Estado assumiu essa responsabilidade, e ela não tem uma legislação específica para reservatório, mas vai acontecer rapidamente. Por quê? Vamos lá. Nós sabemos, as pessoas que estão aqui quando a gente vai comprar irrigação e sabem dos valores, quanto custa. Nós saímos de uma negociação agora com um produtor em um outro local aqui, que ele estava vendo um projeto, e nós sabemos que o custo da irrigação ficou em R$ 13.000 por hectare. Beleza. R$ 13.000 por hectare é o equipamento. E nós sabemos aqui o que custa equipamento, quando vocês forem comercializar o equipamento. E o periférico? E a infraestrutura para instalar isso? E isso é sempre colocado na mão do produtor, certo? E, infelizmente, nós temos vários casos de sucesso em projetos, porque o projeto ele tem um tempo e um cronograma de execução de 4 meses, 5 meses, e isso
acontece um prazo muito maior em consequência da mão de obra que não foi colocada suficiente para executar uma obra dentro do prazo. E isso vai ficando caro, certo? E às vezes não tem energia elétrica porque não entrou precocemente com o projeto da parte elétrica. Isso acontece, tudo bem? Eu vou dar um exemplo. Nos chamaram, nos contrataram para executar uma obra lá agora, lá em Minas. Ligamos, entramos no circuito, pegamos as fichas técnicas, ligamos para o produtor. Nós estamos aí, vamos fazer um checklist do material. O produtor falou o seguinte, não dá para entrar dentro de 2 meses. Nós estamos terminando o reservatório, não terminamos, vai terminar o reservatório, não tem parte elétrica e está com milho plantado. Entenderam? Então, gente, nós temos que fazer um cronograma, por quê? Cuidado com os valores das obras. Vou dar um exemplo para vocês. Isso daqui são precificações, tudo bem? De obras turnkey, que eu chamo, tá? E quando eu falo CAPEX, ela é despesa de capital para projetos de café com lâmina de 3,3 milímetros. Pode ter uma variaçãozinha de 3,15, mas a média aqui nós estamos com 3,5 milímetros de lâmina. 112 hectares, custou equipamento R$23 mil. Nós sabemos que o projeto ele pode variar mediante a complexidade, se existe recalque, se não existe N condições. Dependendo da tecnologia embarcada, se tem o gavite, se não tem, tem N situações. Então, esse projeto aqui, ele custou no total 23 mil, sendo 16 mil reais de equipamento e 6.986 reais de infraestrutura. Isso é real. Preço final, 23 mil. Aí eu tenho um projeto de 81 hectares que ele custou 26 mil reais. Preço finalizado, após instalado. 18 mil reais de equipamento, 7.883 reais por hectare de infraestrutura. Tem um outro equipamento, 106 hectares, também em café, 35 mil reais, sendo 16.790 e 19.180 reais. E por que esse valor está muito diferente aqui? É infraestrutura. E o que fica caro no equipamento de irrigação? Você está vendo que os valores aqui eles são similares, são próximos. O que muda é custo de infraestrutura. Então, um projeto que você não tem recurso hídrico suficiente para poder irrigar aquela lâmina desejada em projeto, você faz armazenamento. Você faz a reservação, ou embasamento, ou em piscinão, que é o reservatório off-stream, entendeu? Ou perfura poço. Então, o metro cúbico de água explotada de um poço ele é muito maior do que uma água superficial. Então, esses valores eles são muito representativos. Então, nós podemos atingir uma área que um custo de investimento em um projeto de gotejamento em café de 36 mil reais, dependendo da infraestrutura. Ok? E aí nós temos exemplo de um projeto de grãos. Isso aconteceu há 1 ano atrás, tá? 51,52 hectares, gotejamento subterrâneo, preço final executado, 49.604. E eu tenho esses custos porque nós executamos. E aí nós começamos a precificar. 32 mil reais, equipamentos on-farm. O que é o equipamento on-farm? É do reservatório para frente. Então é a sucção, bombeamento, filtragem, cabeçal de controle e sistema de campo, adutora, primária, secundária, ramal, cavalete. E sistema de fertirrigação. Nós temos 32 mil reais por hectare. Nós temos, nesse caso, 3.979 reais por hectare de recalque. Nós tivemos aqui 2.646 reais de energia de média tensão e baixa tensão. Média tensão é a linha que está chegando de energia 13,8 e baixa tensão é 380, 220. Cuidado com isso daqui. Isso pode explodir o custo de uma obra. Vou dar um exemplo. Essa obra aqui, para a companhia, foi no estado de São Paulo, a CPFL, ela tinha cobrado 1.100.000 reais para levar energia para poder disponibilizar 120 cavalos de potência. Olha só. Ou seja, nós temos que tomar muito cuidado. Toda vez que tem um interesse de instalar irrigação, primeiro, estudo de viabilidade de energia. Então, se faz o estudo preliminar de carga elétrica, leva a apreciação das concessionárias e verifica se tem disponibilidade, tem recurso para levar energia na área. Porque, às vezes, vem um custo de participação financeira do cliente de um recondutoramento que está sendo feito pela concessionária que inviabiliza o projeto. Nesse caso aqui, iniciou com um valor de 1.100.000 reais, depois de muita negociação e discussão técnica, conseguimos abaixar bastante
E o custo de energia elétrica total custou R$ 2.646 por hectare. Nós temos infraestrutura civil, que é reservatório, casa de bomba, 6.335, isso com bloco de ancoragem, com base de fertirrigação, esses são os valores por hectare. R$ 840 por hectare em valetas, 1.749 de projetos e consultoria ambiental. Lá nós tivemos entrar com solicitação na AES Tietê para liberação e utilizar a área marginal da concessão da AES, que é no Rio Tietê. Nós não podemos simplesmente chegar lá e pôr uma captação, só pela outorga do Estado, que é o DAE. Tem que pedir autorização quando se trata de áreas marginais de hidrelétrica. Então, foi projeto na AES Tietê e também outorga de direito de uso de água no DAE. Então, aqui estão os valores e uma obra dessa chegou em R$ 49 mil. Então, eu trago também agora um exemplo para citros, que nós temos despesa de capital para um projeto de citros com lâmina de 4 milímetros. Então, nós temos um projeto foram 223 hectares, totalizando investimento de R$ 19 mil. Olha que interessante. Custou de equipamento on-farm, do reservatório para dentro, R$ 10.868. Só do recalque custou R$ 2.498 por hectare. Então não pode se comparar um projeto falando o seguinte: se eu tenho um projeto de sítio de 223 hectares, que eu já tenho um reservatório construído e tenho água aqui, ele vai custar R$ 10 mil por hectare de equipamento. Aí eu vou lá comparar, eu vou lá no meu vizinho e falo: quanto você pagou? Quanto por hectare? Eu paguei R$ 13 mil. Nossa senhora, eu paguei muito mais barato. Mas o outro tinha recalque, e é isso que precisa tomar muito cuidado. Se altera projeto em cima da complexidade e como você vai colocar água disponível ao projeto. Então, nós tivemos aqui R$ 2.498 por hectare. Nós tivemos aqui um custo de energia de 2.198 hectares de investimento de média e baixa tensão, infraestrutura civil R$ 2.915, R$ 507 por hectare em valeta e 620 de mão de obra polivalente de instalação. Então, esse projeto totalizou R$ 19.606. Então, nós estamos falando de valores, e isso é muito importante, que é uma obra pronta, funcionando. Então, produtores, tomem cuidado, que vocês sabem que, além do equipamento, vocês têm infraestrutura para gastar. E isso é impactante em custo. E é esse custo que você precisa levar para o teu planejamento de payback de investimento. Tudo bem? São os valores globais. Então, tem um outro exemplo só comparativo. Nós temos uma obra de 1.600 hectares, totalizando R$ 16.652, uma obra de pivô central. Equipamentos de irrigação, gente, varia muito em função da topografia, em função da lâmina aplicada e em situações, R$ 10 a R$ 17 mil por hectare. E aqui são os indicadores, os parâmetros que vocês podem guardar isso e levar quando forem fazer um planejamento. Abertura e reaterro de valas, R$ 750 por hectare. Casa de bomba mais ancoragens, R$ 2.500. Aqueles que estão aqui, que são da área comercial da empresa da Rivos ou da NAA, lembrem de ter essa informação e levar para o cara e falar o seguinte para o camarada: você está querendo? Além do equipamento de irrigação, você vai ter mais ou menos esses valores por hectare. E mostra para ele, tudo bem? Porque isso é saudável para o negócio. Então, nós temos aqui casa de bomba mais ancoragem, R$ 2.500 por hectare. Mão de obra para instalação, R$ 1.800 por hectare. Reservatório off-stream, que são os piscinões, R$ 12 por metro cúbico armazenado. Então, se no projeto você chegou lá e determinou que eu preciso de um reservatório de 100 mil metros cúbicos, esse reservatório ele custa R$ 1.200.000. Então, esse valor é um valor, pode ser de R$ 7 a R$ 19. Eu estou colocando o valor médio, é em função do tamanho do reservatório. Quanto maior o reservatório, mais barato ele fica. Tudo bem? E barramento? Pois não. Vamos lá. Estão perguntando aqui, pessoal, qual que é o comparativo de custo se for pegar direto do rio e jogar isso para irrigação. Nós temos um critério. Pegar direto do rio e mandar para irrigação, você elimina o reservatório. Pronto. O que te determina fazer isso, primeiro, é a qualidade da água. Se o volume que você tem disponível da captação superficial é suficiente ao projeto e não precisa passar pelo reservatório, eu pego água lá, mando direto para o meu sistema de irrigação, bem onde vai ficar a filtragem, não precisa ter um fator. Qual que é a qualidade da água? Porque
A segurança do projeto é a pré-filtragem, por incrível que pareça. Se você tem um projeto que a água ela não tem condições de ferro em valores elevados e outros fatores de matéria orgânica que vai te atrapalhar a filtragem, não precisa do reservatório. Reservatório, ele só coloca reservatório para duas condições. Quando eu preciso fazer o tratamento preventivo dessa água, ou fazer uma aeração e possa decantar o ferro nesse reservatório para melhorar a qualidade da água, ou quando minha água disponível lá no rio não é suficiente ao meu projeto. E aí você tem que armazenar. Então, por isso que se aplica reservatório. Tudo bem? Não, se você eliminar... Vamos imaginar o seguinte, você pode eliminar reservatório do teu projeto. É o custo de eliminar reservatório. Se ele te permitir colocar uma captação direta, porque o que demanda isso tem um cálculo que a gente chama de NPSH, é a altura de sucção limite. Então você pode colocar um chupão lá direto e pegando direto do rio, sem problema algum. Não é exigência que coloque uma embarcação ou coloca a bomba lá dentro do rio. Você pode fazer uma captação direta, sem problema. E aí você pode pressurizar o teu projeto diretamente por lá, se a água permitir. Se o volume permite, não precisa de reservatório. Porque eu estou pegando água, eu estou abastecendo o meu projeto. O que vai te determinar é se a água, a qualidade dela é suficiente ao projeto, tá bom? Aí é uma qualidade, é uma análise qualitativa da água que precisa ser levantada para essa informação. Agora, se o volume da água que eu estou pegando lá embaixo não é o suficiente ao meu projeto para irrigar minha área, aí você tem que reservar. Aí você faz reservatório para armazenar essa água. Beleza? Então, quando você trata agora duas situações de custo, quando você tem um reservatório off-stream ou quando você tem barramento, existem indicadores para o mesmo projeto, similar ao volume armazenado que nós executamos no mesmo período, em que um barramento ele ficou num custo, depois de executado, de R$ 4,70 por metro cúbico de água armazenada. Tudo bem? Lembrando que isso é comparativamente com relação a metro cúbico de água armazenada. Então, o que está acontecendo muito, inclusive no escritório, com muito projeto? Nós estamos com uma demanda muito grande de projetos de barramento. Porque você usa um terreno natural, chuva com precipitação para que possa encher esses reservatórios, com custo de investimento menor, porém tem um passivo ambiental, que é possível efetuá-lo. Se tiver regularidade florestal, que você pode fazer compensação. Então tem muito projeto sendo desenvolvido para barramento, que hoje, pensando em armazenamento de água, é a melhor condição. Vou dar um exemplo para vocês. Quando eu falei lá no começo que por que precisa cobrar engenharia? Por que nós temos? E a empresa na Rivers tem que pegar e elevar o nível e falar o seguinte: nós temos um corpo de engenharia muito bom. E isso tem valor. Isso tem valor. Eu falo isso porque eu também trabalho fazendo projeto. E eu tenho que mostrar isso para o mercado. Eu vou dar um exemplo para vocês. Um produtor ele quer irrigar uma área, que ele vai fazer um investimento aqui, uma área de 100 hectares, ele quer irrigar com um custo de R$25 mil por hectare, ele vai gastar isso. Beleza. Estou dando um exemplo. Custa, não mostrei um monte de valor de custo lá? R$25 mil de investimento por hectare. Beleza. O ativo, a área dele, o solo, custa 15 milhões. O ativo biológico, que vai ser... isso daqui eu peguei inclusive com café. O ativo biológico, a planta, a cultura que está ali, o café, ela tem um investimento de 4 milhões. Então ele tem um investimento de 21,5 milhões, 21 milhões e 500. Beleza. Valor de investimento em projetos conforme honorários do CREA, 2%. Então, dentro da engenharia de vocês tem que estar 2% de engenharia. Dentro dos meus projetos que eu vou fazer de execução, tem que ter 2% de engenharia. Isso é projeto. E quanto que custa 2% sobre o investimento da irrigação? R$50 mil. É muito barato. Se eu pegar esse valor e dividir pelo valor total do investimento de 21 milhões de reais, que é o valor da terra, o valor do ativo biológico e o valor da irrigação, o CAPEX de um projeto muito bem elaborado de irrigação representa 0,23%. 0,23%. Poxa, beleza? Não choca?
Agora eu vou falar para você o seguinte, dependendo, o mesmo produtor vai lá e vai construir uma casa. Valor de 2,5 milhões, quando eu fiz esse levantamento, era o valor de Minas Gerais, Belo Horizonte, com preço real do metro quadrado construtivo, com terreno e construção de médio padrão. Então eu peguei o valor de 2,5 milhões, peguei por R$6.500, que é o valor construtivo junto com o terreno, 385 metros quadrados. Ele vai construir uma casa. Pô, uma casa boa. O que a primeira coisa ele faz? Contrata quem? Engenheiro para fazer a fundação, contrata o arquiteto. Concorda? Ele se preserva. Tudo bem? E aqui eles estão esquecendo. Infelizmente. Para aqui, ele vai lá e coloca o carro dele dentro de uma casa lá, e isso é realidade. Na hora que você está aqui, constrói uma tapera. Vamos lá, pessoal. Eu estou querendo chocar um pouquinho e mostrar isso, porque nós precisamos nos valorizar, quem é, e o produtor precisa enxergar isso. Faça bem feito. E isso daqui, desculpa, eu falo isso que eu participo das negociações, isso daqui você tira de letra quando você tem uma padronização de projeto. Vocês participam de concorrência, vocês não participam? Beleza. E quando você compara coisas iguais é mais fácil, uma negociação, do que comparar coisas totalmente diferentes. E isso daqui é muito mais fácil, o produtor consegue, no mínimo, retirar isso facilmente do projeto. Então ele não pode encarar isso como investimento, como despesa, e sim como investimento, que ele vai acabar ganhando dinheiro com isso. Pessoal, pelo horário, é o seguinte, eu tinha preparado várias premissas de irrigação, tudo, mas eu acho que não é pertinente, porque eu queria falar para vocês sobre despesas de capital. E é o que vale, custa irrigação. Agora, por que eu quero falar tudo isso para vocês e por mais um detalhe? Tudo isso é quanto que eu faço desembolso para investir. E o que custa isso por mês? Eu vou dar uma adiantada aqui e já mostrar que aí nós chamamos de OPEX. Tá aqui. E essa informação os produtores têm que ter. Para possa fazer um custo por hectare ano de irrigação, daquelas culturas que eu passei para vocês, custo médio, eu tenho lâminas, vai me custar de R$900 a R$1.400 por hectare. Custo operacional. Então, se você investiu um projeto de 100 hectares, saiba que você tem de R$900 a R$1.400 por hectare de custo operacional e em energia elétrica. Se você faz uma lâmina de hidratação, que é muito comum na cafeicultura hoje, lâmina baixa, custo de energia elétrica, isso é para o café, inclusive, ele tem o valor de R$578 por hectare. Lâmina de hidratação. Se eu colocar isso comparativamente com diesel, tem muita gente que não tem energia, olha para quanto vai o custo de um projeto comparando com lâmina de hidratação de elétrica para diesel. 5 vezes mais. Então tomem cuidado quando forem fazer um estudo de viabilidade comparando elétrico com diesel, que diesel ele é muito mais caro. Tudo bem? E aqui é o que eu falei para vocês, estudo de viabilidade de implantação de uma concessionária. Isso é uma portaria a 414 da ANEEL. Isso são valores reais. Eu tive obras com valor de R$4.686 por hectare, como eu também tive R$20.769 por hectare. São obras reais. Quer dizer, simplesmente é para a concessionária elétrica levar energia lá para o ponto de vocês. Só para levar. E o restante internamente é custo de vocês. Tá vendo o valor? Então tomem muito cuidado. Teu nome? Márcio? Por exemplo, se eu colocar placa solar e eu puxar energia lá, eu não tenho, vai ficar esse valor, e reabastecer, jogar energia na companhia e reutilizar essa energia para mim. Esse custo não caía bem mais? Vamos pensar o seguinte, tem duas formas de você olhar a placa fotovoltaica. On-grid e off-grid. Ou seja, ou ela está instalada gerando energia para funcionar o equipamento de irrigação. Isso vai acontecer das 9 horas da manhã às 4 horas da tarde numa média. Então o teu equipamento de irrigação tem que funcionar durante o dia. À noite ele vai funcionar porque não tem geração. Beleza. Você irriga numa média. Que região que você é, Márcio? Olímpia. Vamos pensar uma coisa. Que cultura que você tem irrigação lá?
Citrus. O que vai acabar acontecendo? Você vai irrigar 4 meses do ano. Então você vai fazer um investimento de placa fotovoltaica, de geração, para funcionar durante esses 4 meses, durante 6 horas por dia. Depois do demais, nos outros 8 meses do ano, você vai estar gerando e não vai estar mandando para a companhia. Se ele for, plugue assim, gera e funciona a minha irrigação. Porque é o período que se irriga Citrus. Não se usa o restante do ano, tá? Então, numa média, você funciona durante 4 meses do ano. Porque dos demais anos chove e não demanda para a cultura. Ponto. Então eu tenho um investimento para poder gerar energia. Opa, então eu vou pegar e vou trazer minha rede da energia, vou plugar nela para devolver energia para a companhia. Dá certo. Porém, a energia que você está gerando aqui, a rede ela tem que ser recondutorada para suportar essa carga. Então, o que acontece? Você coloca um transformador para que você possa tocar o teu equipamento de irrigação com a energia da concessionária. O excedente, aí você pluga. Tudo bem, mas você sempre tem que lembrar que ela tem que trazer energia para você. Para tocar o projeto. E outra coisa, Não, ela é viável durante o dia. Aí à noite você usa da companhia. Elétrico. Mas o gerador aí ele vai intensificar o problema. Vou dar um exemplo. Esse custo comparativo, inclusive, é no prata, é laranja. Isso daqui é um conjunto motobomba. Quando você pluga um gerador para tocar um motor elétrico, ele tem que ter 3 vezes a mais a potência do motor, porque ele tem que tirar o motor da inércia. Então, o consumo de energia vai ser muito maior. Isso daqui vai ser maior. Então, o que acontece? Pensando, vamos falar em 2 situações. Gerou energia. Eu falo porque eu já fiz planilha de investimento para colocar usina fotovoltaica para tocar 1000 kW de potência. O estudo de viabilidade, se eu creditar essa energia para a linha, para me creditar 4 meses de irrigação em Citrus, o meu período de payback foram 12 anos. Isso eu já fiz vários estudos. Por quê? Porque a tarifação noturna das concessionárias, mediante o desconto noturno como irrigante, é 70%. Ou 60% se for grupo B. Então, se você se creditar para beneficiar o noturno, não compensa. Compensa. Se você tiver água suficiente para durante o dia e ligar com o sistema fotovoltaico durante o dia, ele compensa. Se você não tiver condições de levar energia elétrica, se não tem como fazer isso. Por quê? Porque você tem o investimento da usina fotovoltaica. Agora, se você tem condições, a concessionária vai te levar essa energia, supondo, custa 100 mil reais para levar energia para você, e aí uma usina fotovoltaica custa 100 mil reais, leva energia. Não vai querer gerar fotovoltaica. Não, mas o volume de água durante o dia, você também aumenta a potência do teu projeto, porque se você precisa repor 4 milímetros em Citrus, que um projeto é feito para 20 milímetros, se você for irrigar só durante 6 horas por dia, você tem que pegar isso e colocar 2 vezes a mais, 3 vezes a mais. Não, tudo bem. Aí você vai ter que aplicar 4 milímetros de lâmina no Citrus durante 6 horas no dia. Quando eu trabalho com ele durante o ciclo de 20 horas, 21 horas, eu vou aplicar os 4 milímetros durante 20 horas. Então, o que acontece? Para que eu possa fazer isso, eu tenho que aumentar minha potência, diâmetro de adutora, o projeto fica mais caro. Fica mais caro. Então, é tudo análise pontual, análise de investimento. Eu falo para vocês o seguinte, só coloca fotovoltaica se não tem como levar energia elétrica. E se o custo de investimento for muito alto. Não, aí tem condições. Você vai plugando motores em série. É muito comum em Minas, inclusive. Não, mas
caro em função do conjunto motobomba. Você aumenta os teus conjuntos motobomba pela limitação de potência, por causa do sistema monofásico. Mas é comum, é convencional. Ela pode... Vai depender do projeto, mas é viável. Tem muito projeto de café sendo feito assim. Em Minas, por limitação de potência. Bastante. É muito comum, é muito comum. Você vai colocando motores em série, tá? E é viável. Entenderam isso? Pergunta? Dúvida? Pessoal, tudo isso para vocês é simplesmente para falar o seguinte. Vamos buscar excelência em sistema de irrigação e projeto de irrigação. Parta-se do princípio que projeto é projeto. Projeto tem engenharia. Projeto tem conceito técnico. Vamos ser criteriosos com relação a isso. E cabe todos nós cobrar isso do mercado. Aí, o que é gostoso, gratificante... Cadê o Leandro? Ô, Leandro, tá lá, você acompanhou lá. É ver uma obra da Nandangem em Goiás, uma maravilha bem feita, bem conceituada, com sistema de aeração, com reservatório de decantação da retrolavagem, entendeu? Quer dizer, isso são padrões de obra. Foi feito com critério técnico, a instalação foi muito bem elaborada e dá gosto de ver uma obra dessa daqui. Então, parabenizo aí por vocês. Eu participei junto com vocês nessa elaboração, nesse projeto, e ver uma obra hoje é uma obra de referência, inclusive. Tá bom? Então, é muito prazeroso. Então, pessoal, agradeço. Tá aqui meu contato, tem o WhatsApp, tem o e-mail, também fazendo um merchan, redes sociais, podem clicar aí, beleza? Agradeço a todos vocês, estou à disposição. Qualquer dúvida, entre em contato. Obrigado, viu?